Fala galera, mais um dia aqui, dessa vez para falar de um assunto que está fazendo parte do meu dia a dia, do meu portfólio, que são os redesigns de logo. Eu tenho investido algum tempo, alguma energia nisso, com o objetivo de levar melhorias para as marcas, para levar autoridade visual para as marcas, para melhorar o aspecto visual, para melhorar o acabamento, para melhorar o posicionamento dessas marcas. Eu tenho investido certo tempo nisso e vou compartilhar com vocês aqui quais os meus impulsos, o que eu tenho vivido, o que eu tenho sentido do mercado. Como vocês já devem saber, eu pego onda desde o começo dos anos 90 e de 2005 para frente eu passei a me dedicar a criar logos para marcas de moda praia, de surf e de bodyboard, e isso tem sido, digamos, o nicho principal desde então. Então são praticamente 20 anos dedicados a esse segmento. E nos últimos meses eu passei a me comunicar lá no Instagram, e ainda falta atualizar o meu portfólio principal, que é o yuricarvalho.com. Eu passei a me comunicar nesse sentido de não só criar logos para marcas que vão nascer, mas também melhorar logos que estão ali existindo, mas que eu olho e vejo caminhos de melhoria, né? Eu vejo um lapidar estético, eu vejo possibilidades de ranquear aquela marca e tirar de um nível B, C para um nível A. E esse aspecto, esse assunto, digamos, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque o que é bom para mim pode não ser para você e para outras pessoas. Só que um senso de estética apurado, refinado e de bom gosto é bom para todo mundo. Então vamos lá. Você pode preferir logos que tenham o formato de esfera, redondo, com letras mais redondas. E eu posso preferir logos mais estreitas, mais pontudas, né? Isso é uma preferência. Então, sempre que eu vou atender uma marca, esses pontos são muito importantes de respeitar e, claro, com estratégia, decidir o caminho certo, porque formas no mundo do design não são aleatórias. Formas comunicam intenções, comunicam caminhos. Então, toda forma, todo estilo deve representar um caminho, um conceito e um briefing. Isso a gente está falando de brand, né? Então, eu tenho investido tempo nisso, no redesign de logos, acreditado nisso. Mas ao mesmo tempo, como eu falei ainda agora, então como eu tô apostando num mercado do bodyboard inicialmente, mas vou migrar para outros, quero sentir o mercado, porque o mercado do bodyboard teoricamente pode ser mais acessível, mas ao mesmo tempo não. Ainda que você conheça pessoas e tenha uma vivência, isso pode não significar nada. Mas inicialmente eu estou no mercado do bodyboard e eu tenho para compartilhar aqui com vocês 3 ocasiões interessantes. A primeira foi a logo da Invert Style, que eu redesenhei, e eu confesso, como eu confessei no outro episódio, que eu não mergulhei muito no aspecto interno
no aspecto visual da marca, ou seja, o que os proprietários da marca curtem, o que eles entendem que é uma marca legal. Às vezes o cara olha para uma logo da Cristal Grafite e acha ótimo. Em outros casos não. A Cristal Grafite não é uma referência de estética. Para mim não é, nunca foi. Mas tem pessoas que acham legal. E eu, como designer gráfico, aprendi a respeitar isso. Eu não tenho a intenção de me opor à particularidade de um cliente, mas auxiliar naquilo. Então é como se não existisse bom ou ruim para mim, esteticamente falando. Existe o que comunica mal e o que comunica bem. E essa boa comunicação significa posicionar uma marca num lugar, num patamar estético legal, onde isso vai facilitar a comunicação na direção de um certo público A. E na maioria das vezes, os proprietários das marcas, das federações, associações, eles não têm essa ideia, não têm, a não ser que eles tenham estudado isso, mas eles não têm essa ideia. Então, quando você apresenta esse tipo de melhoria, para muita gente digamos, não significa nada, o cara não consegue nem entender a melhoria, e ao mesmo tempo significa só custo. Então, quando você gasta dinheiro na tua saúde, não é custo, é a melhoria para tua vida. E quando você gasta dinheiro pagando um designer, ao invés de ir no ChatGPT, pegar uma imagem e jogar lá, você não gastou nada, mas você também não usufrui de autoridade visual. E esse é um ponto delicado, porque existem projetos e existem marcas que não precisam de autoridade visual. É simples. Vou dar um exemplo aqui. O cara que vende amendoim na esquina ou em qualquer lugar na rua, ele, digamos, ele não precisa de autoridade visual, ele não precisa nem de uma logo. A barraquinha do seu Zé ali, ela não precisa de uma roupagem visual que faça frente com o McDonald's. Não tem porquê, não cabe. Então essa leitura que eu deixo para todo designer, o experiente já sabe disso, mas se você está engrenando aí, está entrando no mundo do design gráfico, entenda isso, porque isso vai te poupar tempo, você não vai gastar sua energia com quem aonde não cabe melhoria. E é isso, tem marcas que simplesmente não é como se não merecesse melhoria estética, porque os envolvidos, eles estão satisfeitos com aquela logo que não tá legal e para eles está ótimo. Então eu estou entendendo na prática algumas coisas nesse sentido. E voltando ao primeiro caso, eu fui contratado para redesenhar a logo da Invert Style, que é uma marca brasileira, uma loja que vende pranchas, revendedor de pranchas. Então eles têm a representação de marcas de pranchas e produtos relacionados a bodyboard e ao mesmo tempo apoiam vários atletas. E nos últimos meses eles me contrataram para, os proprietários da marca me contrataram, eu apresentei o redesign e não foi aprovado. Uma parte aprovou, outra não. E aquilo me intrigou, porque ainda que eu não crie redesign, para mim não é para satisfazer o Yuri, não é para, digamos, não é uma parte, eu não posso redesenhar marcas visando as minhas particularidades, mas as da marca. Mas como eu criei uma parada tão maneira e respeitando o que foi pedido, respeitando o símbolo original ali, eu deixei ela mais arrojada, melhorei a tipografia, coloquei uma tipografia mais à altura das maiores marcas, à altura de marcas como New, Quicksilver, Billabong. Então eu levei para esse ambiente, essa é a garantia.
com o cuidado de não parecer nem cópia, nem plágio. Claro, isso é uma regra internacional. Mas foi um redesign que não foi aprovado. E isso, de certa forma, me intrigou. Mas, num primeiro momento, né? Mas a gente tem que respeitar, porque a prioridade é entregar o que o cliente espera, né? Entregar identidade para o cliente. E o erro foi meu. Eu deveria ter sido mais minucioso ali, deveria ter pedido algumas referências e captado um pouco mais para colocar uma energia em algo que fosse mais certeiro. Eu achei que fosse certeiro, mas a particularidade do proprietário, o cara não se identificou com aquele estilo. Ainda que o acabamento estivesse refinado, foram melhorias claras. Se vocês verem em qualquer... aqui no YouTube, num outro episódio, tem uma comparação do antes e depois, e é clara a melhoria, mas não foi aprovado. Então isso foi a gente sempre tem uma lição, né? Nunca começar um redesign sem exatamente capturar ali, absorver as particularidades, para não gastar energia em vão, por mais que você vá com muita certeza, por mais que você entregue algo muito bom. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi um redesign que eu fiz da BBS, que é uma associação de bodyboard de Saquarema. E eles têm uma logo que eu olhei e eu já visualizei melhorias. Fiz contato com o diretor, né? E ele me contou alguns desafios, me deixou entender que isso não era prioridade. E aí, só que mesmo assim eu pensei, pô, vou ganhar ali vou criar a logo, vou apresentar, sabendo que não é o caminho. Por quê? Porque você pode gastar 1, 2, 3, 4, 5 dias num trabalho e apresentar e o cara não curtir. Porque, enfim, ele curte um cristal grafite ou algo nesse estilo. E pior, pode olhar o teu trabalho e mandar alguém, o sobrinho, criar bem mais barato algo parecido. Lógico que não vai criar igual, a menos que copie por cima, mas essa aposta que eu fiz, ela é perigosa, e eu tô aqui compartilhando as resultantes dessas apostas. Então eu criei o redesign, então a logo saiu disso aqui para isso aqui. Então eu melhorei o símbolo, as letras, eu tirei aquele espaçamento, porque o espaçamento ele é muito bom para redução de escala. Quanto mais você reduz a logo, quanto mais kerning, quanto mais espaçamento, melhor a leitura. Mas você perde quando você tem uma lona, quando você tem uma estrutura de um evento grande e você tem aquela logo com as letras ultra espaçadas, fica uma coisa meio futebol de várzea, sabe? Fica uma coisa amadora, fica uma coisa... não fica legal, né? Não entrega, né, a autoridade visual que as marcas merecem. Mas nesse caso, e foi bom eu ter feito esse exercício, foi ótimo para eu poder trazer aqui e mostrar como funciona o meu trabalho, como funciona a minha mentalidade, qual é a minha proposta. Você tirar de um público C e botar num público A, num lugar, num patamar A, tirar do B, do C e elevar, trazer autoridade visual para essas marcas. E também foi uma marca que o proprietário disse que não curtiu, ainda que, né, sejam claras e muito óbvio a melhoria entre as duas marcas. Eu tenho entendido que um projeto, uma associação que tem uma logo, que tem um acabamento, digamos, amador, aquele acabamento que você olha o adesivo e não é uma coisa que faz frente com o que a galera faz lá fora,
não faz frente com marcas criativas, não faz frente com as grandes marcas. São marcas que você vê que são sub. E quando essa galera envolvida nesses projetos, elas têm essas logos e elas estão achando tudo ok, eu tô me convencendo de que não vale a pena você fazer proposta nenhuma, porque a mentalidade dos envolvidos, digamos que nem merece um design legal. Galera, não é algo que os proprietários olham e, né, sentem que, pô, agora é uma nova fase, foi uma melhoria. Então, esse foi um estudo de caso, né, que houve uma tentativa de negociação e mesmo sabendo que não havia verba, havia essas dificuldades, eu fiz mesmo assim. E se o meu serviço não foi contratado, ele veio parar aqui no Vlog Life para que eu possa falar sobre o meu trabalho, sobre meus processos criativos. E hoje vai para o meu Instagram para deixar bem claro qual é da minha missão, qual é do meu trabalho. Então isso eu tenho que, não adianta só publicar lá, eu tenho que vir falar, eu tenho que me comunicar para que a galera entenda do que se trata, né? E deixar bem claro o antes e o depois. E deixar essa pergunta no ar. Aonde você quer posicionar sua marca? Se você se comunica com o povão e você quer uma coisa varejão da moda, beleza, deixa sua marca do jeito que tá. Mas se você se preocupa e você acha que existe valor agregado, existe a necessidade de se comunicar com mais autoridade visual, aí pode chamar meu trabalho. Aí a gente conversa, aí a gente tem soluções que às vezes pode não vir numa primeira, mas vem numa segunda. Entender as variantes de estilo e de preferência dos envolvidos no projeto. E o terceiro estudo que eu fiz foi a logo da Sebrasb, que é a entidade que gerencia, né, os eventos de bodyboard, as competições no Brasil. E eu tenho amigos envolvidos em comum. Também foi mais uma situação onde não havia verba, não havia muita abertura. E eu, nessa missão de trabalhar e, né, trazer melhorias, eu decidi também a iniciativa de trabalhar, mesmo sabendo que poderia não ser contratado, poderia, né, ser mais um estudo de caso. Galera boa, galera dos ares. Então, mesmo eu sabendo que poderia não ser contratado, né, realmente remunerado, eu apostei nesse redesign. E o que rolou foi que a logo anteriormente era assim. E eu tratei de alterar pouco, mas mantendo um pouco dos elementos, e ela foi para isso. Eu cheguei a fazer uma versão em esfera também, mas eu senti que ficou muito igual. Às vezes a gente tem que dar um impacto, então eu alterei a forma geométrica para algo mais moderno, algo mais diferente. E tá aí, é sobre isso. Meu trabalho é sobre melhorias. E vim hoje aqui compartilhar esses 3 casos, estudos de caso, que falam sobre o meu trabalho, falam sobre a minha proposta e, ao mesmo tempo, compartilhar um pouco do meu processo, né? Como que rolou, como que eu fui, né? Como que a coisa andou. Então, eu apostei, né, nesses redesigns. Praticamente os 3 não rolaram, ainda que eu tenha a garantia de que eu fiz o meu job, eu cumpri a minha missão, que foi melhorar esteticamente uma logo. Então, nessa última logo da Sebrasb, eu mantive os elementos,
a bandeira do Brasil, eu dei uma quebradinha ali, então a onda, eu melhorei o design da onda, porque do jeito que estava, comunica um aspecto amador. Então uma federação que representa, porra, né, campeonatos no Brasil inteiro, você tem um aspecto amador ali, uma ondinha feita muito nas coxas. Isso o máximo que eu posso ganhar é a remuneração do meu trabalho. Quem ganha muito mais é a entidade. A entidade ganha muito mais, tendo um alinhamento, um refinamento ali em seus aspectos estéticos. Eles ganham muito mais. Só que é impressionante, galera, como muitos envolvidos, diretores, os caras não têm uma sensibilidade para ler isso. Isso é impressionante. E eu andei pesquisando, andei dando uma estudada, uma averiguada nesses projetos, e 90% é assim, as logos são ruins e vão continuar ruins. E essa minha fala, ela pode parecer radical, ela pode parecer com uma certa soberba, mas é a conclusão que eu chego. Eu já entendi que a maioria das logos são ruins e que isso não quer dizer que eu tenha a solução. Um outro designer pode criar. E só que eu tenho uma escola de design gráfico que ajuda a chegar no resultado que é muito mais adequado para essas ocasiões, para federações, para entidades, para marca de surf. Você pode ter designers de portfólio internacional, mas se ele não viveu essa atmosfera, ele pode sim ter técnica, mas não ter uma sensibilidade para o tema. Isso é muito importante. Então hoje eu vim aqui compartilhar essas três ocasiões que vão ficar aqui salvas. Não sei quais serão as próximas. Eu vou continuar, digamos, usando a minha plataforma aqui no YouTube quanto no Instagram para deixar isso cada vez mais claro. Ainda não fechei com essas. A hora que eu fechar vou vir aqui contar para vocês. Não podia deixar de vir compartilhar esses processos criativos, e é um conteúdo que não só para quem é designer, mas para quem me conhece ou para quem quer entender um pouco mais, né, dos desafios de um freelancer. Tá aí mais um episódio dessa vez sobre minhas apostas com redesign. E o redesign não é, né, uma criação de logo do zero. É você manter ali um pouco da essência, melhorar. Em muitos casos de redesign, como eu fiz no ano passado, foi um redesign que eu desfiz tudo que existia. A logo era tão ruim, não tinha muito o que aproveitar ali, era tão batido que eu radicalizei a logo. Ela foi aprovada e deu uma nova cara, abriram novas possibilidades visuais para o projeto. Redesign é sempre assim, ou você vai criar uma nova logo mantendo elementos para não gerar muito impacto, né, mas garantir melhorias, ou você vai pegar aquela logo e vai radicalizar, criar algo que não tem nada a ver com a logo anterior. Muitas vezes, quando a logo não é legal, quando a marca tem uma logo que é ruim realmente, foi feita ali de um jeito que não foi legal, muitas vezes eu aconselho, né, ainda mais quando é uma marca que não tem muitos anos de história, então eu sempre aconselho radicalizar e mudar mesmo, e vestir a nova embalagem, a nova identidade, porque redesign de logo, quanto mais tempo você mantém uma logo ruim num projeto, mais apego gera. Então você vai construir uma imagem com uma logo ruim, aquilo vai ficar. Muitas vezes a galera fica até com medo de mexer numa logo ruim, uma logo que tem uma fonte amadora, que tem um acabamento, né, iniciante,
e os caras ficam com medo de mexer porque já tem tanto tempo, né? Então esse é um assunto que é importante para todos aqueles que empreendem, para todos aqueles que, digamos, estão fazendo acontecer hoje com marcas, com comércio, com, enfim, empreendimentos, né? Todos aqueles que estão empreendendo e de repente deixaram passar esse lado da criação de logo, e tem hoje aí suas marcas deixando de usufruir de uma autoridade visual, deixando de comunicar com excelência, deixando de deixar uma história bonita, porque tudo começa na logo, né, galera? Às vezes a gente acha que é só ir uma galera acha que é só ir no ChatGPT e botar lá uma parada toda cheia de pisca-pisca e cheia de coisas impactantes, mas isso vai deixar, em algum momento vai deixar a desejar, e com certeza já vai ter passado um tempo e aí o projeto já se enrolou. Então hoje o tema aqui é sobre melhorias. Acho que eu consegui provar por A mais B, né? É isso, qualquer hora a gente volta.